Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o servo de Deus, Pastor Eduardo. Que Deus abençoe seu feriado, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus filhos, o seu lar, o seu casamento. Que Deus seja luz aos seus caminhos. Separei um momento aqui para falar a respeito da fé, né? A fé ela é muito importante nos dias atuais. É preciso que nós temos que ter fé e exercitar a fé a cada dia, a cada momento, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, quero deixar um texto para vocês que está aos Hebreus, Hebreus capítulo 11. Olha o que nos diz no versículo primeiro. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Deus, Deus ele é invisível, mas ele é real. Deus é invisível, mas ele é real. Olha o que diz. Ora, a fé é o fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um fundo muito importante dentro da nossa vida. A fé, ela está constantemente, diariamente na tua vida. Quando você vai deitar, descansar, para dormir um dia para o outro, você não sabe o que está acontecendo em sua volta. Mas você tem a fé que você vai acordar o próximo dia e ver os seus entes queridos, ver seu esposo, ver seus filhos, ver sua família. Você tem a fé, não é isso? Mas você não sabe verdadeiramente o que vai acontecer no outro dia, o que vai acontecer no amanhã, porque o amanhã ele pertence a Deus. Deus ele é o amanhã, hoje e eternamente. Deus ele é em espírito e ele é invisível, mas ele é real. Ele está ao nosso meio, ele está na nossa vida, nos nossos caminhos, ele está na fé, para que nós possamos sentir Deus, para que nós possamos estar com Deus, é preciso algumas algumas coisas para que nós possamos estar mais próximos de Deus. A fé é uma delas e a santidade também é uma delas, porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Como que você pode sentir Deus sem que você não tem fé? É impossível você sentir Deus que você não tem fé. Fé é você acreditar naquilo que é impossível que se torna possível. Deus, ele é real. Deus, ele vive e ele reina. Olha que os textos sagrados nos diz a respeito da fé. Nos diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Então, Noé, ele, aqui fala o texto, divinamente ele foi avisado das coisas ainda que não se viam, né? Então, para isso ele teve que ter fé, acreditar, para que ele pudesse fazer ali o meio de transporte sobre as águas. Todos pensavam que Noé estava doido, todos pensavam que ele estava enlouquecendo, ou porque daquela barca, ou porque de todo aquele artifício de muitas madeiras, virou um momento de zombação dele. Mas quando veio o dilúvio, Deus provou para todos que Deus tinha entrado no íntimo com Noé e avisado ele das coisas que ainda não se viam, mas temeu para a salvação da sua família. Então ele se preocupou com a salvação da sua família. Então ele acreditou, ele teve fé das coisas que não se viam ainda. Então Deus, ele vem através da fé. Se você tem fé, se você falar para o monte, para que ele venha se mover
de um lado para o outro, ele vai se mover. Olha o que nos diz mais. Pela fé, Abraão, sendo chamado, abençoou, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele iria. Pela fé, quando Deus chama Abraão, Abraão, Abraão. Então, pela fé, quando ele ouve a voz de Deus, vá para um lugar que eu vou te direcionar, que eu vou te dar por herança, para você e para toda a sua descendência. Então, ele abandona toda a riqueza do seu pai, ele abandona toda a sua riqueza. E Deus fez mais promessa para ele, né? Porque a sua esposa ela era estéril, ela não poderia gerar filhos. Então, naquela época, toda mulher que não pudesse gerar filho, é como se fosse uma maldição. Era um atormento para aquela mulher, e um atormento também para o homem que não deixasse uma descendência. Então, Deus prometeu para Abraão e para Sara um filho também. Então Deus promete uma terra, um povo, uma nação e um filho. Então, pela fé, ele abandonou toda a sua riqueza, ele abandonou as empresas do seu pai, que o seu pai era um artesão, ele abandonou tudo. Ele não olhou pelo que ele tinha, mas ele seguiu em frente. Ele ouviu a voz de Deus e ele preferiu acreditar em Deus. E ele seguiu em frente. E ele foi para frente através da fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que são real. Deus ele é invisível, mas Deus ele é real. Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus ele é presente em nossa vida constantemente, todos os dias de nossa vida. Você não pode parar, você não pode desistir. Exercita a tua fé. Exercita a tua fé em Deus. Se Deus te prometeu, se Deus te prometeu que vai fazer tais coisas na sua vida, na sua família, Ele vai fazer. Você só precisa exercitar a tua fé. Tenha fé. Pela fé, Abraão abandonou tudo e foi para um lugar que Deus iria direcionar a ele. Ele foi pela fé a um lugar que Deus prometeu para ele. Tudo é possível ao que crê. Ele creu nas promessas de Deus. E Sara também naquele momento, ela obedeceu ao seu marido, porque a esposa sábia, ela edifica o seu lar. Ela edifica a tua casa, mas a esposa tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E a palavra de Deus vai dizer que a esposa insensata, ela é como se fosse um câncer aos ossos do marido. Então não seja uma mulher insensata, seja uma mulher sábia, seja uma mulher dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sara, ela poderia naquele momento ali dizer: Abraão, você está doido, Abraão? Você quer abandonar toda a sua riqueza aqui e você quer ir para um lugar que você nunca foi, que você não conhece? Você quer ir para um lugar que você não sabe nada? Simplesmente por uma voz que você ouviu, por uma visão que você teve. Mas ela foi obediente. Ela foi obediente a Deus e obediente ao teu marido. Ela edifica o seu lar. Ela edificou o seu marido. Porque a Bíblia diz que a esposa sábia, ela edifica o seu lar. Ela edifica o seu esposo. Ela edifica os seus filhos. Ela edifica todos aqueles que estão em sua volta. Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício, construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido.
Então Deus abriu a madre de Sara pela fé, e ela já estava com uma idade avançada. Uma mulher, imagina uma mulher com uma idade avançada. Ela já passava os seus 50, os seus 60 anos, mas ela teve fé. Ela perseverou até o fim. Ela resolveu acreditar. Ela resolveu ter fé em Deus. Olha o que nos diz mais. No versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas, ofereceu seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até os mortos os ressuscitar. Pela fé, Abraão ofereceu seu filho como sacrifício. Como Abraão prega o seu cutelo, levanta o seu cutelo e vai cravar no seu filho, Deus fala: Abraão, Abraão. Deus chama ele. Então Deus viu que Abraão tinha fé. É como se fosse assim: Deus deu, Deus tira. Mas Deus não dá nada para você para se arrepender. Deus não dá nada para você para tirar de você. Mas você pode ser provado, para que você possa ser digno de receber as bênçãos, as benevolências de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele perseverou, teve fé até o fim. O versículo 23 nos diz: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por sua mãe por um período de 3 meses, porque o menino ele era formoso. Ele era formoso. O faraó tinha dado ordem para matar todas as crianças de 3 meses. Mas Moisés ele foi guardado pela fé, porque a sua mãe viu que ele era um menino formoso. Pela fé, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O rei tinha mandado matar todas as crianças daquela época, mas a sua mãe, o seu pai, a sua irmã Miriam escondeu o menino, guardou ele pela fé, porque eles já sabiam que Deus tinha um especial com ele. A fé, ela move montanhas. A fé, ela pode modificar uma alma. A fé, ela pode restaurar uma vida, restaurar sonhos. Ela pode construir um vaso novo. A fé, ela pode mover o impossível se tornar possível. Mas tudo depende da tua fé. Tudo depende de você. Se você tem fé, tudo é possível ao que crê. O que é crer? Crer é você acreditar, ter fé naquilo que é impossível se tornar possível. Fé, crer, é você acreditar naquilo que é impossível se tornar possível. O versículo 29 vai nos dizer: pela fé passaram pelo mar vermelho, por terra seca, intentando os egípcios afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, rodeados durante 7 dias. A Bíblia ela é recheada de uma palavra moldada a respeito da fé. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, de perto da sua parentela, e foi para um lugar onde Deus iria mostrar para ele. Pela fé, pela fé, o mar vermelho se abriu e o povo de Deus passou em terra seca. Pela fé, não faltou azeite, não faltou pão, não faltou água ao profeta. Pela fé, não faltou para a viúva nem a água, nem o pão, nem o azeite. Pela fé,
O rio Jordão se abriu quando o povo passava com a arca da aliança. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram após o povo rodear a cidade 7 vezes, 7 dias. Pela fé, o impossível se tornou possível. Todos estavam zombando ali de Josué. Todos estavam zombando do exército de Deus. São todos loucos, estão rodeando esse muro, achando que vão derrubar o muro. Mas eles não sabiam que a fé dos hebreus, a fé do povo de Deus, era grande, era poderosa e que eles serviam um Deus que era invisível, mas um Deus que é real, que é o mesmo que o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele é invisível, mas ele é real. Pela fé, o Jordão se abriu, com a arca da aliança na frente. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, Raabe, aquela meretriz que ajudou os espiãos, pela fé, Raabe e toda a sua família foram salvos, foram poupadas da morte. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se você esperar em Deus com fé, Deus ele vai te retribuir tudo aquilo que você tem tanto almejado. Se você quer construir, Deus vai te dar condições para construir. Se você quer subir, Deus vai te dar condições para você subir. Mas desde quando que você tenha fé e acredite naquilo que é impossível se tornar possível? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. A fé. Para você levantar, é preciso ter fé. Para você trabalhar, é preciso ter fé. Se você tem fé que Deus pode mudar a tua vida, mudar a tua história, Ele vai mudar. Você só precisa dar o primeiro passo e entregar a tua vida para Cristo, como eu fiz. Eu entreguei a minha vida para Deus. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus e Ele modificou a minha vida, Ele mudou a minha história. Ele escreveu na minha vida uma nova história, um novo capítulo. Ele pegou aquele velho homem, ele massou, levou para o deserto. E lá no deserto eu tive aulas, especialmente com Jesus. Jesus veio e me deu várias aulas de amadurecimento, de gratidão às pessoas que me ajudaram a caminhar, a chegar até aqui. Porque um depende do outro. Por isso que a Bíblia diz: orai-vos uns pelos outros, chorais com os que choram, se alegrai-vos com aqueles que se alegram. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas se veem. Irmãos, a fé, ela pode mover montanhas. A fé, ela pode salvar toda a sua família, toda a tua casa. Se você tem fé, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Você que está me ouvindo, você que está assistindo esse áudio, não volte para trás. Não desista. Se você chegou até aqui, é porque a vitória está mais próxima do que antes. Se Deus te trouxe até aqui, é porque a tua vitória ela está mais próxima do que antes. Quem te trouxe até aqui foi Deus e a tua fé, a tua força de vontade, a tua fé. A fé ela pode curar, a fé ela pode libertar das drogas, libertar de qualquer vício. Se você tem fé, você pode ser liberto da cachaça, você pode ser liberto das drogas, você pode ser liberto do tabagismo, você pode ser liberto ou liberta do adultério, da mentira, da fornicação. Basta você dar o primeiro passo e ter fé e acreditar naquilo que é impossível para a sociedade, para Deus. Tudo é possível.
Tudo é possível ao que crê. Se você crê no sobrenatural de Deus na tua vida, tenha fé e exercita a tua fé cada vez mais. Quanto mais se exercitar a tua fé, mais próximo de Deus você vai estar, porque a tua fé ela vai fazer você mover montanha, transformar almas, mudar a tua história. Mas tudo é tua fé. Se você chegou aqui, então falta só mais um passo. Dê um passo à frente e reconhece como Jesus, o seu Salvador da tua alma, da tua vida, da tua família. Ele pode mudar a tua história e a tua vida. Jesus pode. Tenha fé. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, vá de encontro, Senhor, com esta pessoa que está assistindo esse vídeo. Abençoa, meu Deus, poderosamente com o teu Espírito Santo. Essa pessoa que está sem ânimo, que está triste, que está depressiva, Deus. Repreenda, meu Deus, toda a força do mal contra a vida dele e contra a vida dela. Traga ânimo, Senhor. Traga a fé, meu Pai, de volta, porque a fé, ela é um dom, Senhor. E é um dom que todos nós herdamos. Todas as pessoas, ela herda a fé. Deus, em nome de Jesus, porque tu és o Deus que fez promessa a Abraão. Abraão, pela fé, conquistou, Senhor, seus objetivos. Deus de Isaac, tu és o mesmo Deus de hoje. Deus de Jacó, tu és o mesmo Deus de hoje. Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão. Deus que curou o cego, fez o aleijado andar. Tu és o mesmo Deus de hoje, Senhor. Restabeleça a fé da tua igreja, do teu povo. Restabeleça a fé, meu Deus, desta mulher, Senhor. Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, não deixe que ela venha desistir, Senhor. Fortaleça ela cada vez mais. Fortaleça ele, Senhor, cada vez mais. Aumenta a tua fé, Senhor. Liberte esse homem, liberte esta mulher de toda, Senhor, escravidão diabólica. Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, eu oro a ti. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. A fé, ela é muito importante. Então eu te digo, tenha fé, acredite naquilo que é impossível para a sociedade, para Deus, tudo é possível. Muitas das vezes para você pode ser algo impossível. Mas existe algo impossível para Deus? Não. Não existe nada impossível para Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Deus. Ele pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Esse Deus que eu estou te falando, ele cura a depressão. Ele afasta os espíritos malignos. Ele tira os vícios de você. Você só precisa ter fé e acreditar. O que é impossível para a sociedade de ser recuperado, para Deus tudo é possível. Para a sociedade, muitas das vezes, um homem ou uma mulher pode ser impossível dele se recuperar moralmente, seja na sua moral, seja nos vícios. Para a sociedade, muitas das vezes, pode ser irrecuperável. Mas eu te apresento um Deus, um Yeshua, eu te apresento um Jesus, que ele pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele tem um poder para fazer de você, homem, mulher, pessoas grandes, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Não desista do seu casamento, não desista dos teus filhos, não desista dos seus sonhos. A maior constituição feita por Deus se chama família. Família é a maior constituição feita por Deus. Então não desista da tua família.
Não desista dos planos de Deus na tua vida. Não desista dos chamados de Deus na tua vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus pode mudar a tua vida se você crer. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida cada vez mais. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.